Olá, começa agora o programa de entrevista do portal Diário da Capital. Hoje, nosso entrevistado é o professor Sérgio Nazareno. Ele vai falar um pouco sobre nossos campeões, que são deficientes visuais, e campeões que são autistas. Olá, Bem, uma Sérgio. boa tarde a todos. Obrigado pelo convite e que a gente aqui tenha que discorrer um conteúdo vasto sobre o que é deficiente, o que é o paradesporto. Agora, hoje pela manhã, acabei de sair do primeiro fórum municipal para pessoas com deficiência. Então, eu acredito que a nossa conversa vai ser maravilhosa no que diz respeito ao que é paradesporto, o que é os deficientes. O professor Sérgio é especialista em fisiologia e treinamento esportivo, certo? Sim. Professor, antes, como que o senhor chegou a esse meio, ao meio dos deficientes visuais, aos autistas? Como começou seu trabalho nesse meio? Eu, quando atleta, com 16 anos, fui visitar uma quadra de futebol e para falar sobre o meu treino com o meu treinador da época. Fui corredor de 1.500, corredor de 800, 1.500 e terminei na prova do 3.000 com obstáculo. E ao chegar na quadra, me deparo com o meu treinador fazendo o papel de chamador, de treinador e de goleiro. Ou seja, aquilo ali me deixou literalmente encantado, me deixou fascinado com o que era o esporte para cego, o futebol para cego, na época era chamado de futebol para 5, futebol de 5. E ali foi o início da história para eu estar hoje como um treinador já há 25 anos do paradesporto. As pessoas têm um preconceito muito grande quando pensam sobre esporte para pessoas deficientes, principalmente deficiência visual, né? A pessoa imagina que um futebol não pode ser praticado por alguém que não enxerga. E realmente é um esporte diferente. É um esporte que as pessoas precisam ter muita habilidade. Qual é a principal barreira que as pessoas ou os familiares enfrentam para a prática desse esporte? Thiago, tu imagina que Manaus não tem uma quadra para cego? Não tem nenhuma quadra. Qual é a diferença? A diferença é que ela requer uma banda, um cercado em volta dela, na lateral. No fundo ela é livre, ela sai, ou seja, no futebol de cego tem escanteio, mas não tem no lateral, porque a bola bate numa banda e volta para a quadra. Ou seja, eles até usam a banda, um cercado em volta da quadra, que ajuda com que o jogo discorra. Não tem lateral. Se a bola saiu, o árbitro vai e joga essa bola, reiniciando o jogo. Entendeu? Então, a diferencial é o mesmo tamanho, é uma quadra igual a do convencional, 42 por 20 de largura, que ela é toda cercada, em volta dela toda tem uma banda, que é pode ser de compensado, pode ser de alumínio, em que a bola bate e volta para a quadra. Então, o cego joga normal. O diferencial é que o goleiro é um vidente, ou seja, enxerga, e que tem uma limitação na sua área de atuação. Atrás do gol tem um chamador dos dois times e os 4 jogadores, os 8 jogadores, 4 de cada lado, são cegos. E a bola tem um guiso, né, que fica fazendo barulho para eles se orientarem. Isso, né? Ali é a procura dessa bola que o jogo transcorre. Ou seja, eles têm que estar com uma bola que sinalize para eles, para o jogo. O atleta dono da bola, posse da bola, o outro só pode se aproximar direcionando uma fala, que é vou, para poder sinalizar e ele poder driblar esse jogador. Ah, legal. Então existe uma comunicação verbal intensa. Intensa, tem. Ah, que interessante, muito interessante. E nós temos atletas que já treinam há muito tempo esse esporte aqui em Manaus, né? Na verdade, o Amazonas, com a Advan, ele tinha uma equipe que era a Série B, há muito tempo atrás, o qual eu fui o treinador. Aí parei de treinar o futebol de 5, futebol para hoje de cego, e aí o futebol meio que caiu. Hoje eu estou resgatando isso, na presença do professor Edmar, que hoje é o responsável, é lá o professor que está à frente disso, para que o futebol volte a resgatar. Mas o Amazonas já teve na Série B do futebol para cego. Melhor do que o futebol tradicional, né? Sim, e com menos visibilidade. Visibilidade é zero. Que é uma ironia. A visibilidade do futebol paralímpico é zero, né? Então, o senhor falou que nós não temos uma quadra, vocês têm que treinar num local adaptado, tem que adaptar um local, que não é o ideal. Não é o ideal.
Hoje nós usamos a quadra da Vila Olímpica, agradecemos Uhum. ao governo do estado por Uhum. ceder a quadra, a Vila Olímpica, a Fundação Vila Olímpica, a FAA, que Uhum. é a Fundação de Alto Rendimento do Amazonas, e a gente usa, mas ela tem um cercado, Uhum. que é diferente de uma banda. Ela tem uma tela, é o que ajuda com que a bola não saia do ambiente. O esporte, ele é uma atividade que resgata não apenas saúde, mas dignidade, faz inclusão social. E eu imagino que para uma pessoa que é deficiente visual, muitas vezes escanteada pela sociedade, isso seria algo para resgatar até a dignidade da pessoa, não é? Às vezes eu até uso um linguajar mais pobre. Você Uhum. usou um linguajar extremamente rico. Então, as pessoas são cerceadas mesmo, são presas, são tolhidas de uma atividade que é, por lei, por Constituição, é obrigatória. Nasci, eu tenho direito à saúde, à educação, ao esporte, ao lazer, e quase todos, não só o deficiente visual, mas o deficiente intelectual, o deficiente físico, o deficiente visual, ele é tolhido desses direitos. Falta um trabalho, falta um espaço, inclusive, para essas atividades. Essas pessoas que treinam hoje o futebol de 5, futebol de cego, elas são pessoas que mudaram a vida delas por causa do esporte, ou o esporte revelou algo para elas que elas precisavam? A mudança é assim, brutal. Eu tenho um aluno, vamos lá, aqui eu vou contar o milagre, mas não vou contar O o santo. santo. Eu tenho um aluno que tinha a ideia de suicídio quando perdeu a visão. Ele baixou, teve ali a perda visual, o que eu estou fazendo? E aí o esporte resgatou ele para um ambiente social, para um convívio social que ele não tinha, que ele havia perdido. Que hora é você ser uma pessoa em pleno estado de lucidez, de saúde, de tudo, e aí tu te torna um deficiente. Como é que tu vai ser visto? Numa sociedade que prejudica quem não está nas suas plenas Condições. É muito complicado. E voltando, o senhor falou de uma pessoa que foi perdendo a visão. E dentro do futebol de 5, do futebol para cegos, existem categorias, né? Tem uma categoria B2, que é o curso que tem uma visão parcial. Esse garoto joga sem o auxílio, os dois goleiros enxergam muito bem, mas ele corre atrás da bola sem que ela tenha que ter um guiso. Já o cego total precisa. E eles são, além de ser cegos, são tolhidos de qualquer campo de visão. Ou seja, antes do jogo é colocado um tampão oftalmológico para cobrir ali o olho e uma venda. Então é um futebol às cegas mesmo. Às cegas mesmo. Que legal. Qual é o desafio de treinar as pessoas assim, principalmente uma pessoa que pode ter passado muito tempo cerceado do direito de praticar uma atividade física? Olha, eu costumo dizer que é um desafio enorme, porque primeiro você vai ter que convencer, mostrar para a sociedade que ele tem direito àquilo, mostrar a ele que ele tem direito, que ele vai poder participar, mostrar para ele que ali é uma atividade de hora de lazer que também pode chegar ao alto rendimento. O Amazonas tem um excelente jogador de futebol que, por uma série de motivos, não chegou a uma seleção brasileira. E provavelmente pela idade não vai chegar. E voltando ao assunto da seleção brasileira, nós somos destaque mundial no futebol paralímpico, né? Nós somos a única seleção, o único time no mundo que nunca perdeu um campeonato mundial. E se eu não me engano, nunca perdeu um jogo, né? Nunca perdeu um jogo. É a única. Vamos supor, o mundo já teve o Green Team de basquetebol. Se montou uma seleção porque o basquetebol norte-americano perdeu o jogo. Pegou o melhor time para ser medalhista olímpico. Ou seja, era uma medalha, segundo as bolsas de aposta, certa. O futebol de 5, o futebol de cego, ainda é o único time no mundo a ser batido. E com pouco apoio, né? Com pouco apoio. Hoje nós temos um bom legado. O Comitê Paralímpico, a Olimpíada deixou um espaço e deixou. O Comitê Paralímpico Brasileiro ele é extremamente muito organizado no que diz respeito a isso. Em todas as modalidades. Aí eu estou falando de atletismo, goalball, futebol, voleibol sentado, futebol para cego, futebol para amputado. O Comitê Paralímpico Brasileiro tem estrutura de primeiro mundo, como muita gente tem um termo a usar, que faz com que o esporte seja
É um dos nossos objetivos, Comitê Paralímpico. O Brasil se tornar a quinta potência mundial paralímpica. E qual o recado o senhor pode dar para os familiares? Porque às vezes a resistência está dentro da família, de cercear aquela pessoa, de transformar aquela pessoa numa espécie de ser de cristal. Ela não pode se machucar, ela não pode se mexer. Como que trabalha também a família? Eu penso assim, vamos voltar ao cristal. Da onde vem? Como criar? Então a gente tem que tirar ele desse ambiente familiar, não tirar, não trazer esse ambiente para mostrar para ele o quanto essa pessoa é capaz, mostrar a toda a família, todo o convívio social, o quanto essa pessoa precisa daquilo, o quanto eu hoje na altura dos meus 53 anos, eu venho a faltar amanhã. E aí eu não dei oportunidade ao meu filho, às minhas filhas, a ter um convívio social. E uma independência, né? Independência. Então, todo deficiente, ele tem as suas limitações. As barreiras são social, são física, são estruturais. Será que eu consigo trazer um cadeirante para fazer a tua entrevista aqui? Teria dificuldade. Isso. Mas provavelmente eu talvez te convencesse a dizer, vamos lá? Sim. Vamos levar essa estrutura do programa para que ele seja. Sim. Mas um cego eu sei que chega aqui. É verdade. Um deficiente físico, andante, membro superior, vai chegar aqui. Mas talvez um cadeirante não. Vai ter uma dificuldade maior de mobilização. Isso acende um debate na sociedade, né? Com certeza. Que nós estamos numa sociedade carente desse debate para ter esse debate e colocar na realidade as reais necessidades da população, né? As barreiras, as acessibilidades, quando a acessibilidade chega para um cego, tu imagina que a tua mãe que está ali numa idade de uma necessidade de usar óculos, de uma baixa visão, da perda da visão, vai ser ótimo ela andar onde a estrutura foi criada para um cego. Entendeu? Qualquer um, se eu colocar aqui, estipular que você tenha que ter 90 anos, eu vou te preparar para ter 90 anos. Eu vou colocar um óculos péssima para te ver a acuidade visual pequena. Eu vou colocar 2 pesos na tua perna para te ver que o degrau da escada tu não consegue subir. Já não é mais tão fácil. Não é tão fácil. Então, levar a população a conhecer disso, dar acessibilidade a isso, trazer o deficiente para mostrar para a população, é muito fácil. E não esconder. Não esconder. É muito fácil esconder. Esconder, você fica... E nós temos uma população muito grande de pessoas com deficiência e muitas vezes escondida, né? Eu vejo o Amazonas como uma população enorme. A nossa população hoje, população manauara, hoje nós temos 2 milhões e 500, 2 milhões e meio de pessoa, toda. Nessa totalidade, 10% são pessoas com deficiência. Eu tenho um dado aqui do IBGE, mas já defasado, já de 2019, de 130 mil pessoas. Mas esse dado bem defasado e que provavelmente é bem maior. Às vezes a população não entende. 130 mil pessoas não, olha só, vão ficar 50 mil pessoas de fora do estádio da Arena do Amazonas. Enche o estádio e sobra. Mais 30 mil. Mais 30 mil. Mais de 30 mil. É muita gente. É muita gente. E as pessoas não param para pensar que são pessoas da sua família, são pessoas do seu convívio e que a nossa sociedade deveria ser mais inclusiva, né? A gente, quanto ao que diz em inclusão, ela é muito papel, ela é muito teórica. Ela é muito teórica. Quanto ao de fato, direito, ter alguém é muito difícil. Para essa população que necessita de uma área exclusiva não, mas uma área adaptada para a prática desses esportes, o que seria ideal? Por exemplo, a FAR, a Fundação de Alto Rendimento, né? Seria interessante que lá dentro tivesse essa estrutura, ou o senhor acha que seria uma outra estrutura voltada para esse público? Eu tenho uma ideia assim, tanto a FAA
como uma nova estrutura, todas elas têm que ter a adaptação. Todas elas têm que ter a acessibilidade. Não adianta eu dizer que vou criar um novo espaço se eu vou deixar o anterior como se só o convencional pudesse usar. Não, o espaço paralímpico deve ser usado pelo convencional e vice-versa. Então, eu acredito que é uma proposta mais à frente, né, que aí tem que ser uma proposta de Estado e não de governo. O governo que aqui está hoje não perdura, não é para a vida inteira. E aí tem que se manter um Estado... Tinha que ser um compromisso da sociedade, tinha que Sim. ser um compromisso de cada um, de cobrar, de pensar, de falar, olha, isso aqui, essa calçada não tá boa para um cadeirante, essa calçada a gente tem que ajeitar. Tem um poste no meio da calçada, que é o que nós mais vimos na nossa cidade, é poste no meio da calçada, né? E calçadas ruins. E aí eu tive a oportunidade de conhecer outros lugares e ver toda uma estrutura já oferecendo um... Nós temos bons exemplos no Brasil? Temos. Porto Alegre tem um bom lugar. São Paulo tem vários lugares bem estruturados, entendeu? Rio de Janeiro, com a Olimpíada, teve um espaço próximo, mas ainda não é uma coisa para dizer a cidade do Rio de Janeiro está preparada. Não tá. Mas nós temos vários espaços no país que já mostram um local que, poxa, que cego anda muito bem. Que um deficiente intelectual fica bem. São aparatos urbanos, né? São aquelas calçadas com piso tátil. São locais para eles não caírem, não tropeçarem, né? Isso. Locais para não estar quebrando não dar de frente com um aparelho que foi colocado para fora da residência e o garoto vai parte um supercílio, alguma coisa assim. E como a gente faz esse chamamento para a família? Porque isso é uma coisa que me intriga. São famílias que cerceiam essas pessoas do convívio social. Como que sensibiliza essa família? Eu acredito que hoje o poder público tem essa parcela para ser fomentada, para ser proporcionada. Ou seja, hoje o que nós estamos fazendo aqui é levar informação e que essa informação possa ser disseminada no máximo. Que você não tenha 10 mil telespectadores, que todo mundo possa ver isso, que a gente possa atingir aí um público imenso e que aí possa ser, olha, eu assisti o programa do Thiago em que fala sobre isso. Olha, eu tive um acesso, o professor Sérgio falou sobre isso. Olha, o teu filho que eu vejo aqui, ele pode fazer isso. Tem um espaço na UFAM, tem um espaço na Vila Olímpica, tem um espaço na Vila Olímpica do Coroado que o teu filho possa ter. E que isso possa ser disseminado principalmente nas escolas. Esse nosso programa, esse momento agora seja ventilado, que o governo te procure para dizer, como foi que tu fez isso? Como foi que tu encontrou essa entrevista? Vamos trazer mais gente para ser entrevistado? Que não seja uma coisa tão robotizada, tão fechada, que seja esse bate-papo. E que não seja tratado como doença, né? Isso. Esse é o grande problema. Hoje, eu quero fazer uma visita, tem que ir ao médico. Tu vai ser cego, mas tu tem que ir ao médico, pedir um atestado. Eu já sou a vida inteira cego e ainda preciso ir no médico para praticar um esporte. Não, você tem que ter, talvez o atestado seja pelas tuas condições físicas. Vamos ver como está o teu lado cardio, o teu lado respiratório, essa coisa toda. Mas, hora enxergar, não pode te tolir de uma atividade física. No dia a dia de um treinamento de uma pessoa com deficiência, quais são os cuidados diferentes que tem que ter de um atleta não cego? Hoje, quando você vê uma pessoa normal, dita normal, o que a gente vai dizer? Olha, você já veio aqui, o médico está dizendo que você está apto à atividade física. Vamos correr? Vamos fazer 10 minutos de caminhada e depois 20 minutos de corrida, 30 minutos de atividade física. Vamos fazer um alongamento. Para um deficiente, aqui ter o cuidado. Onde eu vou saltar aqui? Vamos lá, um intelectual que pode ter uma avenida, alguém chama, ele vai embora. Um deficiente físico, onde a rua é toda degrau, um buraco, uma série de coisas. Um cadeirante que precisa ter um espaço ali limpo para que a cadeira não venha virar, não venha cair. Entendeu? Um cego que precisa de mais alguém, que nós chamamos de guia, para estar levando ele no caminho. Então tem uma série de
lado ali peculiar que tem que ter sendo amarrado junto a esse trabalho. Então, para eu ter uma atividade com o cego, eu preciso de mais uma pessoa, de mais alguém, um espaço que ofereça um cuidado. Ele não enxerga. Do nada aparece um buraco, vão cair, vão se machucar. Agora a gente migrando para outro assunto, que é sua outra frente de trabalho, que é o atletismo para pessoas do espectro autista, né? Que já é um trabalho diferente, né? Com certeza. E requer mais paciência ainda. Hoje nós temos atletas que são campeões, né? E recordistas do espectro autista, né? Quanto tempo o senhor já está com esse trabalho? Como que eu uso muito ali a presença do Ângelo, que é um atleta que hoje é campeão na modalidade dele, no campeonato da idade dele. Ele tem o quê? 17 anos. 17 anos. Então é um garoto muito novo, grande, que adora correr. Então trazer esse garoto... ele tem um grau de autismo alto, né? É um grau bem ali, eu não digo severo, mas já é alto. Ele tem comprometimento na fala? Na fala. Ele tem uma boa lado intelecto, compreende bem as coisas, mas a comunicação é pouca. E como um autista tem o seu mundo, tem o seu universo. E ele entrar no universo e ser um atleta, ser um corredor, é um ganho enorme. Eu penso que tem que ter a prova para autista. Não só por ser autista e ser apresentado como deficiente intelectual, para mim tem que ter uma prova. 5.000, presença de autistas, só autistas competindo. 10.000, 5.000, 100 metros, a prova em particular para eles. E é uma realidade diferente, né? Porque a corrida seria um esporte mais adequado para um autista, porque é um esporte individual. Individual. Eu vejo assim, eu ainda não consigo ver. Se eu montar um time de futebol para autista, eu vou ver, eu imagino a realidade. Um futebol pequeno, onde a algum momento a bola vai ficar parada lá. Mas está rolando um futebol. Porque eles já têm essa dificuldade de interação social, né? Então, a gente não tem que fazê-los se adaptar a isso. O esporte tinha que ser adaptado para eles, né? Eu hoje, no dia desse, a tua pergunta foi super feliz, que eu imaginei um dia desse fazendo um time de jogo, um jogo para autista. Aí o que eu pensei? Cara, são 10 jogadores, 10 bolas. 10 bolas. 10 bolas. O que vale é a equipe que faz mais vezes a bola entrar ao gol. E o que está acontecendo ali é uma dinâmica diferente de uma dinâmica tradicional, né? Então eu pensei, cada aluno com uma bola, autista, virei e fiz o gol. Não importa qual é o gol, se é o meu ou não. Não, a bola foi ao gol. Alguém evitou? Perfeito. Eu vou tentar fazer. Existe um objetivo e aquele objetivo foi cumprido. Foi cumprido. O basquetebol, eu penso assim, o objetivo alcançado, não é a cesta. Quantos deles vão jogar essa bola à cesta? E se ela vai cair, que eu atingir o objetivo 100%. E qual é essa adaptação para um treinamento para uma pessoa do espectro autista? Seria mais paciência? Seria uma abordagem diferente? De tudo, eu sempre penso na paciência. Porque eu não tenho como eu dizer, olha, Ângelo, o objetivo é esse. Gente, ele vai pegar a bola. E aí? O que fazer? Eu acho que eu tenho que ter a paciência para dizer que essa bola tem que chegar àquela cesta, aquele gol. A corrida tem a função de fechar e fazer uma volta, mostrar por inúmeras vezes. Olha, a gente corre o 1.000 metros para 3,50, mas o nosso objetivo é 3,49, 3... prescrever mesmo de uma forma que ele venha aos poucos entender que ele vai melhorar o tempo. Nós estávamos falando do futebol de 5 e que uma das tarefas seria tirar essa pessoa da família para mostrar que ele tem independência da família, mas com a pessoa do espectro autista isso é diferente? Bem diferente. E aí eu tenho que ter sempre um familiar. Não adianta eu dizer, corre nesse sentido. Mas às vezes da mãe ou do pai ou de alguém próximo, professor, não adianta, ele não vai desse jeito. Já é uma outra. O Sérgio tem que fazer essa volta assim. Não, Tiago tem que fazer assim. Mas a forma de passar essa volta
na pista pro Thiago é de um jeito e pro Sérgio é de um outro jeito. Os dois têm a mesma finalidade, que é fazer a volta à pista. Além do preparo físico e técnico, tem que haver um acolhimento. Sim, com certeza. Não adianta, eu acho que na verdade, em qualquer classe, seja ela deficiente, seja convencional, seja dito normal, se você não se sente bem acolhido, é difícil. Ou não flui, não vai acontecer. Não vai ter a modalidade que a gente pretende. Certo. E hoje nós temos, além do Ângelo, nós temos já outros atletas. Temos. Hoje temos o Ravel, tem o Richard. O Richard vai agora para o campeonato em outubro, final de outubro, para campeonatos escolares. A Evelyn vai para o campeonato escolares, Gebes. Nessa sua experiência, é visível a melhora deles em algum sentido, além da parte física, que deve ser visível? Eu não penso no filmar todo dia, porque não é meu meio de Mas eu penso assim, que se alguém um dia resolver dizer que vai fazer um ano de coleta de tudo que é a entrada de um autista e um deficiente, mas de um autista em 365 dias, a transformação é astronômica, é imensa. É imensa mesmo. Então, eu tenho a visão que é a primeira aula do Ângelo para o que ele é agora. O potencial que ele se mostra. Ora, aí é eu, como professor, ora, quando ele vai ser o campeão, quando ele vai estar. Eu agora quero competir, eu agora não sei dizer. Não sei, não está escrito, não tem como eu deduzir que amanhã ele... pronto. Eu já vejo assim, eu vejo pela facilidade, eu já corri ao lado dele, eu corri antes e agora. Passar a leveza, aquela coisa. Se um dia ele despertar para dizer ninguém me segura, vai embora. Legal. Além dessa parte física, a parte que seria a limitação dele na fala, é uma coisa visível? É. E assim, na verdade é porque a gente não tem, como profissional de educação física, a gente não tem esse tempo. Mas para mim seria muito ideal que a Fono, e aí é um trabalho interdisciplinar, a Fono estivesse um dia presenciando o treino, ou treinando com ele. Quer dizer, o autista, ele é tudo que eu posso dizer que sei, eu não sei nada. Nos últimos anos nós tivemos já uma grande mobilização da sociedade com as pessoas do espectro autista, né? Nós já vemos leis municipais para reservar vaga de estacionamento, já vemos esse tipo de coisa, mas parece que ainda há uma resistência de estruturas, né? Na verdade, é assim, eu vejo quem não conhecia autista. Na verdade, o autista sempre estava ali. Era o amarrado, era o preso, era o tolhido de tudo. E grandes homens, grandes pessoas, grandes fenômenos são autistas. Muitas vezes foram encarados como com nomes pejorativos, era o doidinho, a coisa, eram formas absurdas. Isso. E eram pessoas geniais. Eu costumo dizer que assim, o deficiente ele passa por uma coisa que é muito engraçada. Se você vai ao banheiro cego, e alguém pergunta, tem alguém aí? Aí ele responde, tem cego. O Geraldo, o humorista, faz isso aí como uma piada. Eu não sei fazer piada. E aí, quando tá saindo, primeiro, tem alguém aí? Aí o cara diz, tem gente. Aí quando ele sai e estende a bengala, é cego. Não é gente, é um cego. Entendeu? Deixou de ser gente para ser cego. Então, é um estigma, né? Um estigma social. É a mesma coisa o autista. Ele tá sentadinho lá, quieto, mexendo no celular, sem dar atenção a ninguém. Fica de pé e te pergunta o teu nome 10 vezes. Ele é o doidinho. Ele repete sempre. E vira motivo de piada e não de acolhimento, né? Por algumas pessoas aí a exclusão sem dó, maldosa. Professor Sérgio, uma família que tenha uma pessoa do espectro autista e queira, poxa, acho que esse meu familiar precisa disso.
que ela pode fazer hoje em Manaus e o que ela pode, por exemplo, te procurar? Hoje eu atendo os alunos paralímpicos tanto de manhã, na madrugada, em onde você fez aula, das 4h40 da manhã, 4h30 da manhã às 6h30. E à tarde, das 17 horas às 19 horas. Esses alunos vão à federação convencional, na presença da professora Marleide, cede esse horário. Ela tem isso. A pista seria cedida para a Federação de Desporto Convencional. E a gente vai e usa esse horário. Eu sempre agradeço em todo lugar que vou a professora Marleide, a federação como um todo, porque a federação de paradesporto não existe. Ela mesma não tem o horário dela. Ela mesma não faz uma... Não é organizada. Não é organizada para que tenha um horário. Mas a Federação do Atletismo Convencional cede. A FAA cede a quadra para o futebol de cego. Então eu tenho um espaço... E quem tiver interessado em ajudar de alguma forma, porque tem os campeonatos, tem viagens, precisa de pagar diária de hotel, precisa pagar passagem, esses atletas precisam de uma estrutura. Eu quero ajudar, eu acho que isso é uma coisa relevante para a sociedade, o que ela precisa fazer? Hoje nós estamos nos preparando para um campeonato que vai ser o MIT de atletismo de Brasília. Então a PAN, representada pela PAN. Meu grupo de corrida Sérgio Esporte faz dentro desse evento rifa, uma vaquinha virtual, onde pode seguir a página Sérgio Esporte, a página da APAN, a página APAN é a Associação Paradesportiva do Norte. Legal. Onde é a presidente a professora Thaís, que é a mãe de um autista, a mãe do Ângelo. Para mim e que ela acompanha nos treinos. Corre, é uma atleta, é uma pessoa extremamente... Ela virou atleta antes ou depois do Ângelo? Eu acho que é uma história que eu ainda não... Mas já me deu vontade de perguntar. Thaís, tu já... Não, eu acredito que antes, porque quando criança ela foi nadadora, jogou basquetebol. Acho que ela já usou o conhecimento Isso. E ao teu filho autista, ela viu que... Era uma oportunidade. Hoje, como presidente da PAN, é o meu braço direito no que diz respeito a isso. A PAN é onde todo deficiente pode procurar se associar. O espaço da Vila Olímpica, a FAA, é o espaço onde a gente treina, faz o treino desses atletas. Então, quem quiser ajudar, procura o Sérgio Esportes, a PAN, isso. Que pode ajudar No caso da PAN, a professora Thaís, com o telefone 981 26 5800. Ótimo. Professor Sérgio, 91 32 5333. Muito obrigado, professor. Foi ótimo. O senhor tem alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Olha, eu quero que esse programa venha ao mundo. Muito legal. Muito Porque obrigado. E que a gente tenha mais conversa. Quem sabe trazer o Ângelo. Isso. Se ele sentir à vontade. À vontade para a gente estar aqui nesse momento, difundindo mais ainda o paradesporto. Uma última pergunta. Nosso estado do Amazonas, com tantos atletas bons, com tantos atletas, tanto do futebol de cego, quanto atletas do espectro autistas, o que a gente precisa para acolher e transformar essas pessoas e multiplicar esses campeões? Programa de Estado. Que isso comece na escola do Estado. Que seja... Lei já tem. Que todo mundo tenha conhecimento, que todo governante, todo político tenha ideia de que essas pessoas estão em todo lugar, todo espaço. E que a gente precisa ter um Estado que precise, um projeto de Estado que precise passar de governo a governo, que não seja só o governo atual está fazendo um projeto bom no que diz respeito ao paradesporto, mas que o governo que seja permanente. Que seja de acolhimento a essas pessoas que são da nossa sociedade e sempre vão estar. E sim, não tem como. Hoje, uma família no estado de extrema pobreza lá, de extrema necessidade, pode vir a nascer uma pessoa com deficiência. Pelo fato de que a mãe não fez um pré-natal, não fez todo um cuidado para que essa criança venha. E essa pessoa precisa de acolhimento. E oportunidade. Ótimo. Muito obrigado, Sérgio. Eu que agradeço aqui ao convite e que a gente possa aí estar difundindo esse programa mais vezes. Legal.